quando o coração se fecha para Deus. Graça e paz, a paz de Deus o Pai, com todos os amigos, irmãos, simpatizando nossa fé cristã. Que bom estar aqui mais uma vez através dessa ferramenta para crescermos em conhecimento e graça diante do Senhor. Uma boa tarde, espero que todos estejam bem. Já de início quero fazer os meus agradecimentos às pessoas que têm nos incentivado a permanecermos com este propósito, as pessoas que têm no dia a dia nos fortalecido, nos encontrado e nos mandado as mensagens para nós seguirmos em frente, para então com esta obra. Graça e paz da parte de Deus o Pai com cada pessoa que nos acompanha ou que irá nos acompanhar em alguma outra determinada ocasião. Também quero agradecer as pessoas que têm nos mandado mensagens de texto e por essas mensagens terem sido respondidas através da luz da Escritura, pois a regra de fé está escrito. Uma tarde chuvosa, mas abençoada, porque o nosso Pai guarda os seus. Ele não muda, Ele é fiel até o fim. E você? Qual será a sua escolha? Uma boa tarde, espero que todos estejam bem. Sem mais demora, serei breve, aonde nós iremos aqui ter um texto como referência à dureza de coração e o perigo que isso pode trazer para as nossas vidas. Se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, a mensagem é para que a gente não endureça o nosso coração. A passagem para nós meditar se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 7, versículo de número 3 e 4, que nos diz assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as maravilhas, ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Amados, livramento, libertação, esperança, cura, mas ao mesmo tempo juízo, pragas. Qual é a nossa escolha? Tudo como implantar, isso ele colherá. Vamos ter alguma visão sobre o que está acontecendo aqui para nós contextualizar antes de Deus já confirmar a sua promessa de multiplicar sobremaneira os nossos irmãos hebreus na terra do Egito. Deus fez essa aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, de multiplicar a sua descendência. E como nós éramos muitos na terra do Egito, Faraó começou a se aproveitar e a nos escravizar. Mas o clamor dos hebreus subiu ao trono de Deus. A oração dos hebreus, a aflição, a angústia subiu ao trono do Todo-Poderoso. Uma lição para nós, meus amados. O nosso clamor, a nossa oração é muito importante e deve subir ao trono de Deus, aonde os nossos irmãos estavam sendo escravizados na terra do Egito por Faraó. E contudo, Deus ouviu as suas orações por livramento, por provisão. Mas mesmo assim, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu a voz do Senhor. Mas, meus amados, vejam de que quantas vezes Deus precisa bater na porta do nosso coração para que nós ouça a sua voz. Os irmãos sabem, aqui para nós compactar a mensagem, de que foi preciso 10 pragas para então Faraó deixar os nossos irmãos ir ao deserto. Mas veja que no mesmo instante Faraó também se arrepende e vai atrás dos nossos irmãos diante do Mar Vermelho. Os irmãos conhecem a história, o que aconteceu, com os egípcios e também com Faraó, com seus carros e seus cavalos. E nós passamos com os pés secos para o outro lado da terra prometida, é essa terra que nós estamos vivendo hoje. Amados, 10 vezes Deus precisou enviar juízos até Faraó. Quantas mais vezes ele precisa enviar juízos para esta humanidade que desobedece, que não tem intimidade e comunhão com ele, para que o povo se volte ao verdadeiro Deus e preste culto
ao verdadeiro Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra. 4 vezes Deus endureceu o coração de Faraó. 4 vezes Deus endureceu. Porém, meus amados, ainda algumas outras vezes o coração de Faraó permaneceu duro, por escolha própria. Quantos de nós nos dias de hoje, ao não ouvir a voz de Deus, endurecemos o nosso coração? Quando nós não o obedecemos, quando nós pensamos em confiar somente na força do nosso braço ou no poder aquisitivo. Amados, dessa maneira nós fechamos a porta para o Senhor e deixamos ele do lado de fora. Mas o convite é para que eu e você seja morada, para que eu e você seja a casa dele, seja templo vivo do Espírito de Deus. Mas veja, que a mensagem para nós é para que a gente receba o livramento. Talvez você está vivendo dias difíceis, de angústia, de preocupação, de ansiedade. A promessa é para te colocar do outro lado do mar, do outro lado da situação. Mas nós temos que ver que muitas das vezes as nossas escolhas, embora se pareçam caminhos que dão para a vida, a palavra me diz que no final dará em morte. Mas uma lição para nós aprender com Faraó. Faraó tinha um coração orgulhoso. Amados, um grande perigo. Um coração orgulhoso, uma pessoa prepotente, arrogante, presunçosa, cheia de si mesmo, não pode agradar ao Senhor. Amados, este perigo se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 5. Vamos juntos aqui folhear a nossa Bíblia, ouvir o som do céu e ver o que Faraó dizia em seu coração, tendo muito orgulho, teimosia e sendo ignorante à voz de Deus. Faraó, porém, respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel partir. Amados, o orgulho faz com que a gente tente lidar com as circunstâncias da vida por nossa força própria. A gente acaba buscando por conta própria em lugares e não encontra respostas, não recebe aquilo que buscamos, porque a porta que nós temos buscado está fechada. Porém, diante o verdadeiro povo de Deus, ele põe uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Mas o orgulho, meus amados, o orgulho tem destruído muitas e muitas pessoas, e triste relato é famílias. Por quê? Essas pessoas, elas se acham donas de si, das coisas que têm em suas mãos, suas propriedades, seus bens, mas nem o nosso corpo é de nós mesmos. Tudo é emprestado, do pó viemos, ao pó tornaremos. Mas quais serão as nossas escolhas em vida, para que naquele dia diante do tribunal, nós, meus amados, nos apresentamos com um advogado fiel e justo, para receber perdão das nossas faltas. O orgulho é a porta para o endurecimento do nosso coração. Quantas pessoas que não ouvem a voz de Deus, ou muitas das vezes quando recebem mensagens como esta, passam o feed, não assistem, não comentem, não compartilhem, não passam para frente o que de graça receberam. E essa é a nossa missão. Vós sois sal da terra e luz do mundo. O Senhor, ele rejeita uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de si. Muitos hoje rejeitam a voz de Deus, assim como o Faraó, por orgulho ou autossuficiência. Meus amados, é aquilo que eu falava há instantes atrás. A autossuficiência faz com que eu sirva a mim mesmo, faz que eu sirva as riquezas, a Mamon, e ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Porque quando eu confio na força do meu próprio braço, é aí que eu já estou fraco, é aí que eu caio. Mas quando eu reconheço a minha humildade, na minha humildade, de que eu nada sem Ele posso fazer, então eu passarei o mar.
Eu vencerei os meus inimigos. Eu vencerei a ansiedade, o medo, a angústia, a aflição, a tristeza, a depressão. Ele tirará do meio da nossa casa, da nossa tenda, as enfermidades. Ele nos curará e nos fará prosperar pelo caminho. Amados, a promessa é fiel e verdadeira. Deus o Pai não muda. Nele não há nenhuma sombra de variação. Porém, há um momento em que Deus entrega ao homem o seu próprio caminho. Por quê? Porque Deus ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus ele é tão bom, ele é um Deus de amor que ele não interfere em nossas escolhas. Mas tudo que nós plantar, nós colheremos. Se nós plantarmos na carne, nós colhemos a corrupção. Se nós plantarmos no terreno da desobediência e da mentira, nós colheremos a morte. Por isso a necessidade de nós termos um verdadeiro reavivamento espiritual mediante a palavra. Lá no livro de Romanos, vamos juntos para o livro de Romanos. Meus amados, essa live vai ser breve porque o tempo se avança. Livro de Romanos, a carta que Paulo escreve aos irmãos romanos, aos irmãos católicos. Quero saudar os irmãos, se tem alguém aqui católicos. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pela presença de todos vocês. Somos um corpo, diferentes membros, e Cristo é o nosso cabeça. Ele é o leão da tribo de Judá, a estrela resplandecente da manhã. Ele é o leão que saiu vencendo para vencer. Tá bom? Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 24, nos diz assim: pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amados, como eu estava falando, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, e nós podemos escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirmos e obedecermos aos mandamentos de Deus. A maldição, se desobedecermos e endurecermos nosso coração a Ele. E então nós colheremos tudo o que há de ruim. Mas, como Deus não interfere em nossas escolhas e deixa que a gente siga o nosso direito livre de obedecer e desobedecer, vejamos que aqui Deus viu de que o coração do homem se encheu de perversidade, de maldade, de pecado. E o que é o pecado, meus amados? É a transgressão da lei. O pecado é iniquidade, iniquidade é pecado. Então eu não conheceria a cobiça da carne se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Se nós resistirmos continuamente ao chamado de Deus, corremos o risco de sermos deixados sozinhos diante dos nossos inimigos. Amados, os sinais de um coração endurecido é que mesmo a pessoa andando em círculo, não obtendo respostas, ela está recebendo as pragas assim como o faraó e não ouve a voz de Deus. Lá no livro de Josué nos diz assim: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Convide Ele para fazer morada da tua casa, da tua vida. Eu quero declarar nessa tarde: eu sou o templo vivo do Senhor. Eu sou morada. Você pode declarar comigo? Você pode declarar comigo? Você quer ser morada? Você quer ouvir atentamente a voz do Senhor e prosperar no caminho? Ser protegido, ser guardado? O fim é trágico para um coração endurecido. Por quê? Assim como aconteceu com o faraó e os egípcios, é que se nós não dermos ouvido à sua voz, nós podemos ser destruídos. Podemos ser destruídos no caminho. Podemos chegar lá no final da corrida e recebermos a reprovação. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, não vos conheço. Porém, para aqueles que andam hoje em vida, obedecendo e caminhando no caminho estreito que leva à salvação, se ouvirá do Senhor: vinde, filhos benditos de meu Pai, tomai por herança a terra que eu vos tenho preparado desde antes a fundação do mundo.
O povo de Deus passa em segurança. O povo de Deus é guardado. E como que eu recebo esse favor de Deus? Como que eu posso me colocar nessa dispensação de Deus? Temendo a Deus e dando-lhe glória. E como que eu temo a Deus? Guardando os seus mandamentos. O divisor de águas é o sábado, o 7º dia, o memorial da criação. Devemos adorar a Deus e não aos homens. O momento de nós despertarmos para esse assunto é agora. Amados, você que ouviu esta transmissão nessa tarde, assim como o relato que aconteceu para exemplo nosso, a qual é chegado o fim dos dias, não se apavore com o que está acontecendo aí fora. Mais uma vez, passamos por enchentes, por chuvas, por incêndios meses atrás. Ouvimos nos outros países guerras, furacões entrando em erupções, a maldade crescente na sociedade, no coração. Mas tudo isso são sinais de que algo está prestes a acontecer. E isso tudo indica de que o Senhor está às portas para buscar um povo fiel e de boas obras. Então, meus amados, sabendo da história de Faraó agora, aonde eu compactei ela para vocês, que nós não incorra na mesma posição de Faraó de desobedecer e não ouvir a voz de Deus. Que eu e você não precise receber ou continuar recebendo as pragas de Deus para ver que lá no fim nós temos que mudar de vida. Renunciar ao o nosso orgulho, renunciar ao nosso ego, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Que nós devemos andar com Ele. Que nós devemos voltar a viver o propósito. Que eu e você não espere o mar se fechar. Que eu e você não espere aquilo que está por vir, para só no último instante dizer: Senhor, abre-nos a porta. Aí será tarde. Será tarde. O momento é agora. A porta está aberta. Entre e você encontrará salvação, proteção e paz. Você será bem-aventurado em todos os caminhos que você andar. Você viu o que aconteceu com o Faraó e os egípcios. E agora, para nós concluirmos, meus amados? Tá difícil? Tá complicado? Tem um mar aí na frente, né? Calma. Pois Deus disse para Moisés e Arão tocar com o cajado sobre as águas. Quando Moisés toca com o cajado nas águas, vem um vento direcionado às águas, um vento impetuoso que dividiu o Mar Vermelho em 2 colunas, para os nossos pais, os nossos irmãos, passar com os pés em seco diante o Mar Vermelho. Entraram na terra prometida e viram os seus inimigos ficando no meio do mar, porque quando o último hebreu passou para o outro lado, o vento cessou, a porta fechou e os inimigos, Faraó e os egípcios, todos, nenhum sobrou, todos foram destruídos. Então, se esse Deus, que a palavra me diz no livro de Tiago, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que não há nele sombra de variação, fez isso no passado e tantas outras maravilhas, não pode mudar a circunstância em que você está vivendo? Se atentamente você ouvir a voz dele, nessa tarde especial, que Deus abençoe a todos. Lembre-se, convide ele para fazer morada em ti. E você então verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Comentem, curtam, compartilhem. Espero ver vocês em breve. E até a próxima live. Nessa tarde, estive aqui compactando esta passagem aonde fala sobre a fuga, o êxodo dos nossos irmãos da casa da servidão. E nós devemos relembrar disto para aumentar ainda mais a nossa fé e ver que no céu nós temos um Deus Pai Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, porque nele nós somos fortalecidos, nós somos guardados e somos livres dos nossos problemas. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se, não feche seu coração.
Não endureça o teu coração. Se você parou na caminhada, se você se desviou do propósito, o momento de voltar é agora. O mar está aí na frente, porém nós passaremos, com a promessa de que venceremos com ele. Que Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.